pessoal, neste vídeo nós vamos falar sobre o componente gráfico. No caso aqui a gente tem um exemplo onde a gente demonstra os valores de vendas ao longo dos meses, um gráfico de linha traçando aqui o acumulado dessas vendas, embaixo a gente tem a quantidade, o quantitativo representando aqui num gráfico de área a quantidade de vendas que foram feitas ao longo dos meses. Antes da gente entrar propriamente em como construir um gráfico, como alterar ele de linha para barra, área, financeiro, bolha e assim por diante, primeiro a gente vai entender um pouquinho mais como que funciona e os diversos tipos de gráficos que a gente pode utilizar para criar algo no nosso projeto. Geralmente a gente utiliza o gráfico quando a gente quer comparar informações qualitativas ou simplesmente para exibir alguma informação quantitativa, podendo envolver também tempo e espaço. Existe uma grande variedade de tipo de gráfico, entre gráficos de coluna ou gráficos de barras. No caso, coluna seriam os gráficos que são exibidos como o formato desse gráfico que a gente está vendo na tela nesse momento, e barra seria exibido na forma horizontal. A gente também tem um gráfico de linha, gráfico de pizza, gráfico de área, entre outros modelos. No gráfico de coluna, que é o mais usado e até o mais indicado quando a gente não sabe qual gráfico utilizar, o melhor a se utilizar é o gráfico de coluna, que geralmente a gente vai conseguir passar, demonstrar a informação que a gente deseja que seja bem interpretada. O gráfico de coluna, ele geralmente é utilizado para a gente representar um dado quantitativo sobre diferentes variáveis, setores, e não depende especificamente de alguma proporção. Ele geralmente é colocado na posição vertical e as divisões qualitativas apresentam-se na posição horizontal. A gente tem um gráfico de pizza que a gente não vai demonstrar nesse exemplo, pois o gráfico de pizza ele fica fora aqui do componente gráfico, porque o gráfico de pizza não aceita valores negativos. E aqui no caso de gráfico de barras ou outro tipo de gráfico, a gente consegue ter valores negativos. Mas o de pizza, geralmente, a gente utiliza ele para fazer uma relação de proporcionalidade, onde a gente consegue ver o percentual, por exemplo, por alguma atividade, algum tipo, e assim por diante. A gente tem um gráfico de linha, que geralmente é utilizado para demonstrar uma sequência numérica de um certo dado ao longo do tempo. Então, o de linha, geralmente, quando a gente cria um gráfico de linha, a gente está mais preocupado em demonstrar no eixo X aqui do gráfico, né? Esse seria o eixo X e aqui seria o eixo Y na vertical. Então, no eixo X, a gente está preocupado em demonstrar uma linha do tempo, ou seja, demonstrar anos, meses, trimestre, alguma informação temporal. A gente pode também ter um outro tipo de informação, mas não é o usual. A gente tem um gráfico de área, que é semelhante ao gráfico de linha, onde a gente tenta dar uma proporção ali sobre o todo, né? Porque a área fica totalmente preenchida. Vamos então apagar esse gráfico e vamos agora começar a criação propriamente de um gráfico aqui. Vou clicar aqui e adicionar valores, argumento e série para a gente começar fazendo um gráfico. Então, para a gente construir um gráfico, a gente precisa ter pelo menos um campo para a gente adicionar no valor e um campo para a gente adicionar no argumento. Então, vou pegar aqui o meu campo de valor. Pode ser um campo de venda, um campo quantitativo, de quantidade, ou simplesmente um campo texto que a gente queira contar, tá? Então, vou adicionar meu campo de venda. Aqui em argumento, a gente pode adicionar algum campo de texto ou algum campo de data. Nesse caso aqui, vamos colocar aqui o campo de vendedor, para a gente saber o total de vendas por cada vendedor que eu tenho aqui no meu exemplo. Então aqui a gente conseguiu já montar um gráfico de uma forma simples. Agora vamos realizar algumas configurações aqui para esse gráfico. Primeiro vamos vir aqui no campo de venda, clicar em cima dele e vamos alterar aqui, vamos descer um pouquinho aqui, vamos em formato e vamos alterar o formato desse número aqui para moeda, que é um campo de venda, então vamos alterar aqui para moeda, deixar aqui como unidade para a gente ver o valor completo. E utilizar aqui a opção de separador de grupo. Vamos aqui em opções agora e vamos deixar aqui o nome como venda, para a gente retirar a palavra soma que estava ali no nosso gráfico. Vamos continuar aqui nas opções, vamos em rótulo de ponto e vamos deixar aqui como valor. Dessa forma a gente vai ter o valor sendo exibido aqui para a gente em cima do nosso gráfico. A gente também pode programar aqui para exibir junto o argumento ou o nome da série. E podemos alterar aqui a orientação para direita ou esquerda. Podemos também habilitar aqui para mostrar valores de zero, quando tiver algum valor aqui que for zero, e alterar a posição aqui para dentro, para ficar a legenda exibindo dentro do gráfico.
Por enquanto, para esse campo de valor, vamos fazer essas alterações. Vamos agora no nosso campo vendedor. A gente tem as opções aqui de primeiro N, caso a gente queira, por exemplo, ver só os top 5 vendedores, só os top 10 vendedores. E a gente também tem aqui em modelagem de dados algumas coisas que são interessantes da gente estar realizando aqui. Por exemplo, vamos mudar a ordenação aqui para ele ordenar pelo valor de venda. Dessa forma, a gente já tem um gráfico ordenado. Porém, vamos deixar aqui o tipo de ordenação como descendente. Vamos ver como que está ficando. Ó, a gente tem um gráfico aqui onde ele mostra o maior valor de venda até o menor valor de venda. Vamos voltar aqui nas configurações, no vendedor. Vamos aqui em modelagem de dados e em colorir eu vou deixar como on. Dessa forma a gente já tem as barrinhas aqui coloridas, porém o sistema ele criou para a gente aqui uma legenda, né? Como a gente já tem aqui a descrição embaixo desse gráfico, não é necessário a gente exibir a legenda. A gente pode, porém, não fica tão apresentável. Então vamos desmarcar aqui para a gente retirar essa legenda de cima. Por que que o gráfico ele ficou de uma cor só quando a gente arrastou aqui o campo de valor e o campo de argumento? No caso, para o gráfico ficar colorido por padrão, a gente precisa arrastar um campo de valor, um campo de argumento e um campo de série. Como a gente arrastou somente um campo de argumento, ou seja, a gente fez somente uma dimensão aqui do gráfico, representando aqui na descrição do eixo X, o gráfico fica de somente uma cor. Quando a gente arrasta dois valores, o gráfico também fica colorido, mas nesse caso especificamente, o gráfico ficou dessa forma por esse quesito. Vamos vir então na opção aqui, nessa chavinha em opções, em legenda, e nesse caso eu vou deixar a legenda em não aqui, para ele não apresentar essa legenda para a gente, para ficar um gráfico melhor visualmente aqui de enxergar os itens. Vou voltar aqui nesse item de configurações e vamos arrastar aqui um novo campo para o argumento. Eu vou clicar aqui em adicionar argumento e vamos colocar aqui um argumento, vamos colocar o produto, para a gente saber qual produto que esse vendedor está vendendo. A gente vai ver que o gráfico ele vai carregar aqui, vai ficar de uma forma um pouco ruim de visualizar, porque não é essa a ideia ainda. A gente vai deixar isso como expansão, então a gente vai criar um drill down nesse gráfico. Então aqui ele ficou de uma forma muito ruim de a gente ver, porém a gente vai vir aqui em interatividade e vamos deixar como expandir ligado. Dessa forma, a gente criou um drill down nesse gráfico. Então quando a gente clicar em alguma barrinha, por exemplo, o vendedor H, a gente vai ver todos os produtos que foram vendidos por esse vendedor. Também não está de uma forma muito legal, porque aqui a gente tem muitos produtos, e ele ficou de uma cor só. A gente poderia transformar isso para ficar colorido, habilitando a cor aqui. Então a gente vai clicar aqui novamente. E a gente também poderia colocar um top N para esse produto. Então vou clicar aqui em cima do campo produto. Vamos em modelagem de dados aqui. Ordenação a gente pode alterar também, mas primeiro vamos aqui em primeiros N. Vamos habilitar aqui, deixar ligado. E a gente vai deixar aqui como somente os 10 produtos mais vendidos. E em modelagem de dados, vamos deixar aqui como colorir on. Dessa forma, quando a gente voltar nesse gráfico, vamos clicar aqui novamente no vendedor H, a gente vai ter somente os 10 produtos mais vendidos por esse vendedor. E assim por diante para cada item aqui que a gente quiser visualizar. Para a gente retornar à posição inicial, a gente tem uma flechinha no canto direito, vou clicar nela e ele volta ao cenário inicial. Então aqui a gente tem um gráfico demonstrado o total de vendas para cada vendedor e quando a gente clica, o produto desse vendedor. Aqui em interatividade a gente pode habilitar o filtro mestre, o expandir, que é o que a gente acabou de habilitar nesse gráfico, e as dimensões do alvo, se está no argumento, séries ou pontos. Essas dimensões do alvo a gente já vai ver como funciona no próximo item que a gente vai colocar aqui nesse gráfico. Então vamos voltar aqui em cima. A gente tem um gráfico de venda por vendedor, porém a gente não tem um campo de série ainda. Então vamos adicionar um campo de série aqui. No meu caso aqui vou colocar um campo de data. Então vou colocar meu campo de data. Vamos ver como que vai ficar nosso gráfico agora. O sistema ele criou aqui pra gente agora, para cada ano, ele criou uma coluna de vendedor, separando aqui pela quantidade de vendas por ano. Só que eu quero mudar isso aqui para ficar por mês, para ficar mais fácil a gente visualizar aqui e entender o que foi feito. Então vamos vir aqui e vamos alterar para mês. Conforme a gente arrasta um campo de data, sempre no intervalo de grupo, o sistema vai deixar por padrão para ano. Porém, a gente pode vir aqui no intervalo de grupo e mudar para mês. Como a gente arrastou um campo de argumento, o sistema ele já estava
colorido porque eu forcei aqui no meu campo de argumento, produto e vendedor, para ele deixar colorido. Então, nesse caso, a gente pode voltar aqui em modelagem de dados e deixar no alto, tanto no campo produto quanto no campo vendedor. E a gente pode vir aqui nas opções e deixar a legenda agora habilitada, porque senão a gente não vai saber de qual período que se trata. Então vamos vir aqui em legenda, onde a gente tinha desabilitado, e agora sim vamos habilitar essa legenda porque a gente tem um campo de série. Então vamos entender o que o sistema fez aqui pra gente. Na descrição no eixo X, a gente tem a representatividade dos vendedores. E na legenda aqui em cima, a gente tem a representatividade dos meses. Quando a gente clica aqui, o sistema vai expandir para a gente de acordo com o vendedor e não de acordo com o mês. Então sempre a barrinha azul aqui seria o mês de fevereiro, sempre a barrinha vermelha o mês de março e assim por diante. Voltando aqui agora ao item de dimensões do alvo, aqui a gente consegue entender melhor como que funciona essas dimensões do alvo. No caso ele está para argumento. Se eu deixar em série, repare que agora vai ficar mostrando o produto aqui, porque eu estou criando uma expansão na série. Só que no meu caso aqui, na série eu só tenho o campo mês, então eu teria que pegar meu campo produto e arrastar para baixo do campo mês. Agora sim, a gente tem nossos vendedores por mês, e quando eu clico no campo de vendedor, ele está expandindo para mim, porém ele expandiu de acordo com o mês, e não mais de acordo com o vendedor. Reparem que aqui a legenda ficou aparecendo produto para a gente, então os top 10 produtos por cada vendedor, e não por mês, porque eu alterei a expansão desse gráfico para a série. Vamos criar um outro gráfico aqui para a gente realizar algumas outras opções, tá? Então vamos deixar esse gráfico aqui, vou criar um segundo gráfico. Nesse segundo gráfico, vou colocar um campo de valor aqui, que seria o campo de venda também. Vou adicionar um argumento. Vamos colocar aqui o campo atividade. E aqui a gente vai adicionar mais um campo de valor. Então, no caso aqui, vou clicar em adicionar valor de novo e vamos colocar aqui um campo de custo. Nesse caso, como a gente tem dois campos de valores, o sistema automaticamente deixou esse gráfico colorido para a gente, sendo que cada barrinha aqui ficou de uma cor, venda de uma cor, custo de outra cor. A gente também pode adicionar um novo painel para esse gráfico, então a gente pode clicar aqui nesse maisinho e adicionar um painel 2. No painel 2 eu poderia colocar um campo de quantidade. Por que eu não coloquei o campo de quantidade no painel 1? Porque seria uma comparação desigual. Aqui em cima a gente está comparando campos de valores. E aqui nesse painel 2 é um campo de quantidade. Então vamos imaginar o seguinte: se a gente tem aqui uma atividade, por exemplo, que seria a atividade ali em engenheiros. Se essa atividade ela está com uma venda de 100 mil, só que a quantidade dela por 3, se a gente coloca no mesmo painel, a gente não vai conseguir ver essa barrinha porque ela vai ficar com uma proporção muito desigual. Por isso que a gente tem que adicionar um novo painel aqui. Então foi o que a gente acabou de fazer agora. Vamos fazer mais uma coisa aqui para esse gráfico. A gente vai adicionar novamente aqui uma coluna de valor. Eu vou colocar o meu custo de novo aqui. Só que agora eu quero que o gráfico mostre para a gente esse custo em percentual. Então a gente vai usar uma opção que a gente tem aqui em cálculos. Então a gente vai descer um pouquinho mais aqui, clicar em cálculos e vamos aqui, ó, percentual do total. Percentual do total, quando a gente voltar aqui para o nosso gráfico, a gente vai ver que não está muito bom para a gente visualizar. A gente consegue, encostando o mouse aqui no tooltip, ver qual que é o percentual, porém não está dando para a gente visualizar. Por quê? O percentual é um outro eixo. A gente tem um eixo aqui de valor, porém o percentual ele tem um eixo de percentual. Então a gente precisa criar um novo eixo aqui do lado direito para a gente conseguir visualizar de uma forma bem melhor qual que é o valor do percentual aqui do gráfico. Então vamos voltar aqui nas ligações. Vamos navegar aqui para baixo, vamos vir aqui em opções e vamos plotar no eixo secundário. Então a gente clicando aqui em ligado, vou alterar o nome aqui, vou deixar como percentual custo, ou somente um símbolo de percentual. Agora sim, a gente tem três barrinhas ali, ó, que dá para a gente visualizar de uma forma bem tranquila os três itens aqui, que seria a nossa venda, o nosso custo e o nosso percentual do custo. A gente poderia também alterar o tipo dessa barra para ficar em um outro tipo. A gente pode clicar aqui, vir no nosso campo de percentual custo e alterar o tipo desse gráfico. A gente pode vir aqui, por exemplo, e alterar esse percentual para uma área, ou para uma linha,
ou para qualquer um outro tipo de gráfico, para a gente ter os tipos de gráficos combinados. Mas nesse caso, a melhor visualização seria dessa forma em barra mesmo. Voltando aqui, então no campo que a gente acabou de adicionar, que foi em cálculos, a gente colocou um percentual do total. Porém, a gente poderia colocar também o executando o resumo, diferença percentual. Então, por exemplo, executando o resumo, o sistema ele vai fazer para a gente um acumulado a cada barrinha. Então, vamos colocar aqui um novo item e adicionar valores. Vamos colocar a nossa venda. Vamos supor que a gente queira ver a nossa venda acumulada aqui junto. Aliás, vou fazer o seguinte, vamos colocar aqui na quantidade. Vamos supor que a gente queira ver a nossa quantidade acumulada. Então, vou colocar novamente o campo de quantidade. E vamos vir aqui e vamos deixar como executando o resumo, que é para o sistema fazer um acumulado para a gente. Então, vamos reparar aqui que o sistema, a cada item, a cada conjunto aqui, ele vai somando para a gente o acumulado até a gente ter um acumulado total aqui de 3,19 milhões. Então, dessa forma, a gente consegue, em cima, ver itens referentes a valores, e aqui a gente consegue ver itens referentes a quantidades. A gente também pode formatar esse gráfico, alterando a legenda aqui, que é apresentada para a gente no eixo Y, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Vamos ver essas opções. Vamos aqui no item de opções, então aqui a gente tem as alterações do eixo X e eixo Y. Então, eixo Y no painel 1 seria esse painel superior que a gente tem. Então, clicando aqui, a gente pode alterar várias coisas desse painel. Por exemplo, a gente pode inverter, deixando de cima para baixo as barrinhas. A gente pode desligar as linhas de grade para não apresentar linhas, entre outras opções aqui. No caso aqui, eu vou deixar o título como desligado. Vou fechar aqui essas opções, vou voltar aqui e vamos para o painel 2, que seria o eixo Y secundário aqui do painel. Nesse caso, a gente tem uma opção aqui de escala logarítmica. Eu vou deixar ela ligada. A gente tem aqui 3 bases, a base 2, 5 e 10. Então, ó, conforme a gente mexe aqui o campo, o sistema ele vai mexendo na altura das minhas barrinhas aqui do meu eixo Y. Essa escala logarítmica, ela serve para quê? Caso a gente tenha um campo, um valor que seja muito maior a outro valor, quando a gente liga a escala logarítmica, é possível a gente visualizar, porque o sistema ele vai criar para a gente, aqui desse lado esquerdo, uma escala maior. Então, ele criando essa escala maior, a gente consegue ter as barrinhas mais próximas e fica com um layout mais agradável, mais fácil de visualizar. Vou desligar o título aqui também. E a gente pode formatar o campo de número. No caso ele está em alto, vamos deixar aqui como numérico, unidade, e no caso aqui é quantidade, então a gente não tem a precisão aqui de decimais, podemos fechar aqui, e a gente vai ter o nosso campus formatado aqui. Vamos agora à opção de interatividade. No caso desse segundo gráfico, a gente vai deixar a opção aqui de filtro mestre múltiplo como múltiplas aqui ligada. A gente também poderia deixar no único, porém essa opção única só permite a gente selecionar uma barrinha por vez, e com a opção de múltipla a gente pode clicar em uma barrinha e também selecionar várias barrinhas aqui do gráfico. Então eu posso clicar em uma barrinha, selecionar aqui o item de seleção múltipla no canto direito aqui superior e selecionar várias barras do meu gráfico. Essas barras ficando listradas, a gente repara que o gráfico de cima ele é carregado de acordo com a seleção que foi efetuada aqui no gráfico de baixo. A gente pode limpar aqui e ele volta ao estado original, sendo que o gráfico de cima aqui ele também vai voltar ao estado original dele. Conforme a gente clica aqui, então a gente tem um filtro que a gente realizou com esse componente gráfico. Por fim, pessoal, vamos voltar aqui nas opções dos valores para a gente ver os tipos de gráficos que a gente tem. Então aqui em tipo, vou clicar aqui para ver o restante dos tipos. A gente tem os tipos de barra, ponto e linha, área, faixa, bolha e financeiro. Esse foi um vídeo então a respeito dos gráficos. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter outros vídeos falando dos diversos outros tipos de gráficos, como tree map, gráfico de pizza, spider, funil e alguns outros. Obrigado e até a próxima.